Salve, salve, galera! Vamos para mais uma videoaula? Roda a vinheta! Alô, pessoal! Então vamos lá, vamos dar início a mais uma aula, mais uma videoaula. Vamos começar com a nossa reflexão, nosso quadro para começo de conversa. E hoje eu trago para vocês a história O Professor Arrogante. Preste atenção nessa história. Havia um professor que era considerado muito bom. Tinha muito conhecimento. Mas era um pouco arrogante. E ele tinha na sua sala um aluno que era para lá de esperto, muito inteligente. E o professor começou a pegar no pé desse aluno. O aluno se saía tudo muito bem e ele sempre tentava pegar o aluno de alguma forma, né? E o aluno sempre se saindo bem. Quando foi um dia, na hora do almoço, estavam todos sentados lá, almoçando, e o aluno veio com seu bandejão, né? Seu almoço, procurou uma mesa para sentar-se e não encontrou nenhuma, aí viu lá, afastado assim, uma mesa só com uma pessoa. Ele foi para lá. Quando ele se aproximou, reconheceu o professor, mas não tinha outro lugar para sentar, e aí ele pediu licença ao professor e sentou. Quando ele sentou, o professor olhou para ele, aí foi e disse: "Ô rapaz, você não sabe que porcos não se mistura com pássaros?" Ele levantou assim, pegou o bandejão dele assim e disse: "Me desculpe, professor, vou sair voando agora." Rapaz, o professor ficou uma fera com isso. Ficou brabo. Aí disse: "Aquele safado me paga na sala de aula." Muito bem. Terminou, né, o intervalo, na volta da aula lá. O professor disse: "Prova. Amanhã, prova." Beleza. No outro dia, chegaram lá para a prova. O professor fez uma prova especial para esse aluno. Caprichou. Terminou, o aluno terminou a prova, entregou para ele. Quando ele verificou, rapaz, as respostas todas certas, aí foi que ele ficou com raiva mesmo, né? Ao invés de colocar a nota, ele botou o nome: idiota. E aí vai chamando os alunos e foi entregando, deixou a dele por último. Quando entregou, o aluno só pegou aqui a prova e saiu. Quando ia sentar-se na sua carteira, lembrou de olhar a nota. Quando olhou, estava o nome escrito: idiota. Ele veio lá no birô do professor e disse: "Professor, o senhor assinou, mas esqueceu de botar a nota. Por favor, me bote a nota aqui." E então, qual é a mensagem que essa pequena história nos traz? Quero o comentário de vocês sobre essa história no Bote a Boca no Trombone, que não vai poder ser aqui na oralidade, mas eu quero que vocês coloquem lá no Classroom. Eu vou deixar lá o espaço para você comentar. O professor arrogante. Ok? Valeu. Vamos continuar. Vamos começar revendo a aula anterior. O que nós vimos na aula anterior? Na aula passada. Vamos lá. Nós vimos na aula passada, começamos frase, oração e período, vimos que frase é todo enunciado capaz de transmitir e traduzir complementos em um contexto de comunicação de interação verbal. Ou seja, frase é tudo que comunica um pensamento completo. E aí nós vimos que elas podem ser elaboradas por uma única ou por várias palavras, que as frases podem apresentar um verbo ou não, e que na escrita os limites da frase são indicados pela letra inicial maiúscula e pelo sinal de pontuação.
ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. E aí a gente viu esses exemplos aqui, né? Que cheiro horrível é uma frase nominal, porque não possui verbo. Alguma coisa me segue é uma frase verbal, porque apresenta o verbo seguir. Beleza. E aí nós vimos a oração. O que é a oração? Trata-se de um enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se obrigatoriamente pela presença de um verbo. Ou seja, é uma frase estruturada em torno de um verbo. Mas, é claro ainda, é uma frase que possui verbo. Vamos ver uns exemplos aqui, ó. Corra é um verbo, é uma oração. Esse ponto de exclamação aqui é quem nos dá o contexto. Somente com a presença dele, olha, início, a primeira letra maiúscula e o ponto final, o ponto de exclamação indicando o final da oração. Beleza? Então, teve verbo, é oração. E aí, nós vimos também o período. O que é o período? É o conjunto de uma ou mais orações. Simples assim. Quem indica, assim como na oração, é a letra inicial maiúscula e o ponto, que pode ser sinal de pontuação, que pode ser o ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticência. Pronto, agora nós vamos ver os tipos de período. O período, ele pode ser simples ou composto. Quando é que esse período vai ser simples? Esse período vai ser simples quando ele possuir só uma oração. E ele vai ser composto quando ele for formado por duas ou mais orações. Certo? Ana, você acha que ela está tão mal assim? Olha só. Você acha é a primeira oração. Que ela está tão mal assim é a segunda oração. Nós temos aqui o verbo acha e o verbo estar. Que como nós vimos na aula anterior, esse tá é o verbo estar. E como é uma tirinha, a tirinha representa a oralidade, por isso que está de forma informal, nessa linguagem informal. Duas orações, período composto. Uma oração, período simples. Olha só. É só drama dessa garota. Só tem o verbo é, que é o verbo ser. Que nada não é uma oração. É uma frase nominal, porque não apresenta verbo. Então, período simples possui só uma oração. Como é que eu sei quantas orações tem? Eu conto os verbos. Possui um verbo, uma oração. O composto, duas ou mais orações. Se tiver mais de dois ou mais verbos, o período é composto. Beleza. O período composto, ele pode ser por coordenação ou por subordinação. Quando é que esse período vai ser composto por coordenação? Quando as orações forem independentes. O que isso significa? Significa dizer que uma oração não depende sintaticamente uma da outra. Olha o exemplo. Maria pensou e saiu da sala. Tenho duas orações. A primeira é Maria pensou, a segunda é e saiu da sala. Aos verbos pensou, saiu. Eu posso dividir aqui em dois períodos simples. Maria pensou. Ok. Maria saiu da sala. Beleza. Então, uma não depende sintaticamente da outra. Veja a diferença aqui no período composto por subordinação. No período composto por subordinação, essas orações elas já mantêm uma relação de dependência. Então, as orações são dependentes. Veja o exemplo. Maria pediu que Eva ocupasse seu lugar. Se você parar, você vai ver que, se prestar atenção, que a segunda oração, que é Eva ocupasse seu lugar, funciona como complemento do verbo pediu. Como se fosse um objeto direto do verbo pediu. A primeira oração, Maria pediu. Quem pede, pede algo. Pediu o quê? Que Eva ocupasse seu lugar.
Então, aqui há uma relação de dependência. As orações são dependentes. A segunda oração tem a função de completar o sentido, tem a função de um objeto direto, que é completar o sentido do verbo da primeira oração. Clarinho? Fácil, né? Vamos lá. As orações do período composto. Assim como o período composto pode ser por coordenação ou subordinação, as orações do período composto também são orações coordenadas ou orações subordinadas. E a explicação é a mesma. As orações são independentes, sintaticamente, e são para as coordenadas, e são dependentes sintaticamente para as subordinadas. A explicação é a mesma. No período composto por coordenação, as orações são coordenadas. No período composto por subordinação, as orações são subordinadas. Ou, se temos orações coordenadas no período, este período é composto por coordenação. Ou se temos orações subordinadas no período, o período é composto por subordinação. A explicação é a mesma. Fácil demais, não é? Vamos lá. Agora nós vamos ver os termos essenciais da oração. A oração apresenta dois termos essenciais: o sujeito e o predicado. Muito bem, o que é algo essencial? É algo que não pode faltar, não é isso? Vocês já viram que o sujeito, assim, há um determinado tipo de sujeito que não é essencial, né? Que é o sujeito inexistente. A oração possui sujeito inexistente. Mas não vem ao caso aqui. O que nós estamos estudando aqui é os termos essenciais, que são dois. Sujeito é o termo de quem se fala, e o predicado é o que se fala do sujeito. Sujeito, termo de quem se fala. Predicado, o que se fala do sujeito. Olha o exemplo aí, ó. Maria comprou um carro. Estou falando de quem? De Maria. Maria é o sujeito. Estou falando o que de Maria? Que ela comprou um carro. É o predicado. Fácil demais, né? Vocês aprenderam isso lá no 5º ano. Muito bem. Agora vamos para os tipos de predicado. O predicado ele pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. E aqui eu quero que vocês se lembrem de verbos que indicam ação, estado, fato, fenômeno da natureza, porque é a partir daí que vocês vão poder classificar esses predicados. Vamos lá, quando é que nós temos um predicado verbal? Quando o núcleo do predicado, ou seja, a palavra mais importante do predicado, a palavra onde está inserido o significado, é um verbo. Maria comprou um carro. Aqui nós temos um verbo de ação, e todo verbo de ação ele é núcleo. O verbo comprou indica uma ação praticada pelo sujeito, que é Maria. E aí, nós dizemos que esse predicado é verbal, porque seu núcleo é um verbo. O predicado também pode ser nominal. E como o nome está dizendo, o núcleo é um nome. O nome é o quê? Um substantivo, um adjetivo, um advérbio. Olha o exemplo. Maria parece cansada. Nesse caso aqui, nós não temos uma ação de Maria. Nós temos um estado dela. Qual é o estado de Maria? Cansada. Então, o núcleo aqui é cansada. E aí nós temos um predicado nominal. Porque o núcleo é um nome, é um adjetivo. E esse predicado será verbo nominal quando ele possuir dois núcleos. E aí, no caso, um núcleo vai ser o verbo e o outro vai ser o nome. Olha o exemplo. Maria acordou cansada. Acordar é uma ação. Acordar é uma ação. E cansada é o estado em que Maria acordou. Por isso que as duas palavras são núcleos. O verbo, acordou, e o adjetivo cansado. Aí, neste caso, nós temos o predicado verbo nominal. Fácil, não é?
Até porque vocês já viram isso. A gente está só revendo para poder iniciar o conteúdo novo. Não é isso? Por hoje é só, galera. O exercício eu vou passar lá no Classroom. Um abraço a todos e até a próxima.